Não dá para ter tudo nessa vida, mas tem uma coisa especial que me incomoda nos CFCs, nas autoescolas da vida. Sim, você aprende o essencial sobre as leis de trânsito, vão te ensinar a modular a embreagem para sair de uma subida, pode até te ensinar a posição correta de dirigir, que não é muito comum nas autoescolas por aí. Agora, depois disso, você gasta horas, semanas, milênios fazendo baliza como se fosse a coisa mais importante que tem a se fazer na vida atrás de um volante. Quanto tempo é dedicado a te ensinar a evitar um acidente porque o trânsito na sua frente parou de repente e você precisa fazer uma frenagem emergencial? 0 minutos. Quanto tempo é investido a te ensinar a dirigir na chuva, nas estradas, a fazer um desvio de emergência? Nada. 0 segundos. Por isso, nessa série especial que nós temos feito com a Continental ao longo desse último ano, além de falar de pneus, a gente também vai ajudar você a se preparar melhor para uma situação de emergência. O assunto de hoje, aliás, é justamente esse, uma frenagem emergencial. Então nós vamos falar sobre, demonstrar, colher e analisar dados e mostrar para você também as piores e as melhores formas de se fazer uma frenagem emergencial. Será que você comete algum desses erros? No teste de hoje, a Corolla Fielder do nosso amigo, piloto e engenheiro Ricardo 37 está de volta, mas sem assassinato de cones. Como sempre, ela está equipada com o sistema de aquisição de dados da AIM, utilizado aí pelo Ricardo para tanto seus serviços de coaching com pilotos profissionais e pilotos de track day. E desse sistema a gente vai extrair 2 dados, a distância de frenagem e a força G, a força de desaceleração que vai estar agindo sobre os nossos corpos e sobre o veículo. Nesse teste, a gente vai fazer uma frenagem emergencial de 80 a 0 de diversas formas. Com ABS, sem ABS, da forma correta com os dois e das diversas formas equivocadas que muita gente por aí faz numa frenagem emergencial. Ô Ricardo, em base de todos esses estudos que você fez de telemetria, aquisição de dados, de forma geral, a frenagem ideal nas pistas, como que é a abordagem no pedal de freio para você ter o máximo de desaceleração, a frenagem mais eficaz possível? Cara, de cara, numa análise de pista, estou analisando o piloto, pegando dados de telemetria, para tornar ele o mais rápido possível, a pilotagem mais efetiva, mais eficiente. Primeira coisa que a gente vai olhar, o tempo que o cara demora para sair do acelerador e ir para o freio. A reação. A reação. Se ele não está nem acelerando nem freando, ele está perdendo tempo. Vai ser lento numa pista ou vai ser lento numa reação de uma emergência de rua também, então as coisas se aplicam. Sim. Ele tem que ir rápido para o freio e a forma de ir para o freio é decidida. É aquela alicatada, aquela mordida inicial, ela tem que existir, você tem que sair e ir para o freio direto. Então sobe rápido a pressão de freio, a força no pedal, até onde o carro vai frear da forma perfeita. Não pode travar, se travar estragou tudo, o carro vai embora. Tem que ser aquela desaceleração máxima que acontece quando a roda já está um pouquinho mais devagar que o carro. Você escuta aquele pneu cantando de leve, mas de não leve. É que o pneu travou, ele não está escorregando. Você escuta aquele mas leve, que é causado justamente porque o pneu está girando um pouquinho mais lento que a velocidade do carro, então ele está sendo arrastado de leve, mas não está, ele ainda está girando. Está girando, ele está, por curiosidade, uns 10, 15% geralmente, em torno disso, mais lento do que o carro está. Entendi. Eu acho que a parte importante é esse momento inicial da alicatada, que muita gente nas ruas demora para reagir, como você falou, e demora também para chegar nesse ponto de pressão máxima do freio. É decidido o negócio. É ali, esse momento inicial que faz toda a diferença. E aí essa questão que a gente está falando do pneu girar um pouquinho mais lento que a velocidade do veículo, justamente aí que entra a importância dos pneus no processo de aceleração, desaceleração. Muita gente acha que, putz, é basicamente o freio que faz o trabalho, mas na verdade o fusível, o gargalo de tudo são os pneus. Se você tem um freio de Fórmula 1, freio da NASA no seu carro, mas você está com um pneu já ressecado, cansado, ele trava com muita facilidade, justamente porque tudo depende literalmente dos pneus. Então, um pneu de alta performance, um pneu de qualidade, ele vai te entregar uma razão de desaceleração, ou seja, uma performance de frenagem muito melhor. E né? uma segurança. Pode parecer um clichê, é um clichê, Sim. mas é a maior verdade que existe no automobilismo, no que for. O que está te ligando com o solo é o pneu. Sim. Acabou a conversa. Sem dúvida. Vamos dar uma olhada então como é que funciona na prática isso. Vamos. Então, Ricardo, 80 por hora, velocidade Certo. combina aí mais ou menos um ritmo urbano, meio marginal, já tem uma dinâmica diferente, né? E
Dentro desse espaço aí, entre a placa de 150 e a de 100, é onde você vai fazer a frenagem. Dentro desse espaço onde você vai começar. Eu freio no 150 e... Eu freio no 150? Não, em algum momento aí no meio dessas duas aí. Tá, e como eu vou saber em que ponto que eu dou no freio? Entendi. Esse aqui é o seu alerta. Esse aqui é o cara que vai te avisar. Beleza. Não, porque isso é muito fácil, você já tá preparado já, né, pra frenagem. Então Vai esse cara vai gritar na tua cara e é ele que vai dizer a hora exata que você tem que frear. Aí eu dou risada, paro de rir, depois eu freio. Aí a gente vai sofrer um acidente. Tá bom. Não, fechou. Fechou, vambora. Agora tem o seguinte, essas pulsações da bomba da ABS vão parar e são transmitidas no pedal do freio, né? Aí o pé vai vibrar? O pé vibra e isso assusta muita gente. Quem não está preparado, quem nunca fez uma frenagem de emergência antes, e aí acha que está quebrando alguma coisa e tem uma reação quase instintiva de aliviar o pedal no freio na hora que faz essa vibração, que inclusive faz barulho. Tá, né? sim. Então é exatamente isso que a gente vai simular agora. Na hora que começar a vibrar, você vai aliviar e modular, tentando se livrar desse sintoma estranho. Tá. Tipo isso? Tipo isso. Cara, isso aí é muito louco. Bom, o que aconteceu foi aquilo lá, né? Vibrou, eu modulei. Sim. Foi isso que... E você sabe, no momento inicial da freada, antes, até o momento que vibrou, eu estava sentindo uma desaceleração bem grande. Depois que você começou a modular, eu fui relaxando. Foi relaxando a desaceleração. A falta de confiança no ABS soltou o carro. A gente está falando de quanto aqui de 38 metros. Tá. Por enquanto a gente não tem as outras referências ainda, né? Então guarde esse número na cabeça aí, 38 metros. Agora tem uma outra reação possível além dessa de você simplesmente modular o pedal do freio e tentar se livrar dessa vibração, que é aquela velha história que muita gente ainda acredita nisso, que é ficar bombando o pedal do freio frenético. Então na hora que começar a vibrar, começa a bombar o pedal. Tá. Negócio esquisito, cara. Meu! Eu nunca fiz isso, velho. Nossa, é muito... Mas eu já ouvi muita gente falando mesmo. Sim. Não, isso é bem antiga do senso comum. Que esquisito. Cara, esse foi muito parecido com o anterior. Não necessariamente foi bom. Quanto? 37? 37 metros. 1 metro a menos, entendi. 1 metro a menos. Pode ser uma precisão de GPS. Sim. E a gente tem esse fator acontecendo aqui. Mas... mais um dado. É engraçado que lá dentro foi tão caótico, e até essa questão de ficar apertando, pisando no pedal do freio e tudo mais, que eu tive até a sensação, meio placebo na verdade, dele ter desacelerado numa distância menor do que o primeiro quando você modulou. Né? Sim, mas foi muito parecido, né? Não, foi e assim, toda a pisada era forte. Lógico que tem a lentidão da pinça, às vezes, de liberar a pastilha. Sim. Não é porque você tirou o pé de uma vez e pôs de novo que ela liberou tudo e pôs de novo, né? Mas não foi um número muito surpreendente também, não. Foi muito parecido. A única referência é agora freando do jeito certo. Freando do jeito certo. Beleza. Agora vamos fazer então do jeito certo. E com ABS não tem muito mistério não, né, cara? É meter o pé no freio. E confiar no que ele vai fazer o trabalho dele. Com toda a força que tiver disponível, mesmo. Tá. E quando ele começar a vibrar, não aliviar. Tá bom. Tentar entortar o pedal. Sim, é exato. Porque, vamos lá, gente. Mundo real, performance ali, telemetria. A gente sabe que a performance máxima de frenagem vai acontecer um pelinho antes do ABS realmente começar a atuar. Mas isso aqui é mundo real. Então, assim, não vai ter essa de ficar calculando, até porque o piso cada hora vai estar de um jeito, o pneu cada hora de um jeito, enfim. Então, aqui a gente vai no que realmente funciona no mundo real. Se o carro tem ABS, é pressão máxima no pedal do freio e já era. Ele faz o trabalho dele, ele proporciona, ele vê o chão se está diferente, Exatamente. Nossa, é uma diferença brutal. Bom, na placa já deu pra ver, mas até na força de... Sim. De é que eu tava fazendo tanta força no pé aqui que eu até saí do banco e eu tava me segurando mais, então... E tem uma coisa, assim, naquela anterior a gente até sentiu que não foi tão ruim, né? Mas a diferença feita do jeito certo não tem... a gente viu a placa de 50 ali, né? Sim, não, e até a forma como o veículo, até a traseira levemente se movimenta um pouquinho. Não, e vamos supor que num momento aquela roda passou numa sujeira que essa não passou. Exato. Ele tá corrigindo tudo em microsegundos. Então esse é o jeito. E acho importante também, pessoal, você que nunca fez isso na vida antes, se prepara
com antecipação, pega uma avenida vazia, um dia que olhe principalmente atrás se não tem ninguém. E sinta essa coisa de fazer uma frenagem de emergência de 60 a 0, 80 a 0. Sinta essa vibração no pedal, que esse organismo já vai estar acostumado com isso. Você não vai ter aquela reação. CFC tinha que ter isso. Exatamente como a gente falou. Porque é para não ser uma coisa nova para a pessoa, né? Essa é aquela frenagem que o ABS gosta, né? Levantei do banco. Não, essa daí é aquela que o globo ocular dá uma saltadinha para fora. Eu pus todo o meu peso e mais um pouquinho, puxando o volante ali. E foi boa demais, cara. 22 metros. É indiscutível. É praticamente a metade de qualquer uma das outras frenagens anteriores. Metade, cara. Metade. Ou seja, as anteriores seriam uma porrada e essa aqui parou. A gente está falando de uma distância de mais de 3 carros. Então, se a gente está falando de um acidente, de um trânsito que parou na frente, cara, a gente está falando de um acidente muito grave, um engavetamento sério. Muito grave. Com consequências graves, tanto para a gente dentro, quanto para quem está no carro da frente, talvez até quem esteja no outro carro. Né? Com certeza. A diferença que faz... E eu falo mais ainda, é um ABS de algumas gerações atrás, né? Exatamente, os ciclos, as leituras por segundo são muito menores do que os de hoje, né? Funcionou bem demais. Olha a diferença que faz, gente, essa atitude de você pisar com firmeza, sentir a vibração, sim, é isso mesmo, e mantém essa carga e é toda a força que você consegue. A gente está falando de uma diferença aqui de 15 metros, no caso, 15 a 16 metros, é muita coisa. Deixa o controle na mão do ABS e confia que vai embora. Acredita no ABS. E detalhe, com o ABS você consegue fazer um desvio ainda enquanto você está freando, coisa que vai ser impossível com a roda travada, como a gente vai ver depois. Com certeza. Sem ABS, no caso, né? Agora, o último teste com ABS, Ricardo, eu quero que você faça o erro que é mais comum que os motoristas cometem. Na verdade, é um erro tão comum que as fábricas tiveram que mudar alguma coisa nos sistemas de freio para compensar essa falha dos motoristas, que é você começar numa frenagem emergencial com muito menos força do que realmente seria possível. E aí, quando está chegando perto do obstáculo, instintivamente você se apavora, você faz uma força adicional e aí você descobre que o carro podia frear muito mais do que aquilo que você começou no momento. Entendi. As fábricas hoje têm um sistema auxiliar para a maior parte dos carros, que justamente quando ela calcula a partir de determinada razão de desaceleração, esse sistema auxiliar amplifica a força de frenagem para compensar a força que você não está fazendo. Não fez, o que ele deveria ter feito, instintivamente. Saquei, tá. Tem muita gente que tem esse receio ou acha que está fazendo toda a força. Não, gente, é força mesmo. Aquela frenagem com ABS, eu saí do banco. Exatamente. Eu me levantei apoiando no pedal. Exato. Então a frenagem que a gente vai fazer agora, ela faz essa curva aqui. Ela começa forte, evidentemente, mas só no fim, quando está quase batendo, que você vai fazer realmente a força aqui. Agora foi. Aí literalmente eu senti no meu corpo isso. Tipo, começa forte, mas aí então, depois você descobre que podia ser muito mais forte. Aí o seu corpo vai desacelerando muito mais perto do fim. Só que tem um problema, né? O principal é você reduzir a distância ao máximo no começo, que é quando o carro está com a maior velocidade percorrendo a maior distância possível, né? Sim, porque exatamente, onde um tempo de reação um pouco mais tardio vai fazer uma diferença em distância muito grande. A 80 por hora são 22,2 metros por segundo. Se a gente considerar uma reação média aí de 0,7 segundos, que é até meio generosa, são 15 metros que o carro está rodando ali solto, né? Na velocidade máxima. E se você freando no limite, você ia conseguir parar certinho, freando 20 metros depois, você vai estar numa velocidade que depois a gente pega até na telemetria para ver o quanto seria. É uma porrada. Sim. Certeza. Bom, agora o que sobrou foi o nosso último aí. O erro mais comum, né? Começa com uma intensidade ali razoável, quando vai bater o cara vendo pânico, ele descobre que tem mais força que ele poderia ter aplicado. Eu achei bem interessante essa brincadeira que você propôs aí. E assim, eu comecei fraco, mas no final eu apertei forte mesmo. Sim. A ABS trabalhou do meio para frente. E olha que interessante. Deu a mesma distância praticamente dos outros testes, 38 metros. Dos outros errados, né? Ou seja, tanto faz se você está freando do jeito errado com ABS, porque modulando na hora que vibra, ou bombando na hora que vibra, ou começando meio forte ou meio fraco e no fim você apertando, tudo vai dar 37, 38 metros de acordo com os nossos testes, muito distante em relação aos 22 metros com a frenagem feita do jeito certo, realmente acreditando no ABS. Então gente, só tem um jeito de frear, então exatamente como a gente falou lá no board durante a frenagem forte, do jeito certo,
treine isso numa avenida vazia, porque isso literalmente é a diferença aí de uma questão de vida e saúde. Né? Pode confiar, põe na mão do ABS e vai embora. Você consegue desviar de obstáculo, faz tudo. Para essa primeira frenagem sem ABS, a gente vai fazer o seguinte, cara. Aplica toda a força que você tem, vai travar e mantém travado mesmo. Tragédia total agora. A gente vai travar tudo e vamos ver até onde vai dessa forma, quanto que a gente perde em relação a frear com toda a força com ABS, que é o certo. Com ABS você faz isso do jeito certo. Sem ABS, você tem que evitar isso que a gente vai fazer. Como se eu não soubesse que tá sem ABS. Exatamente. Então vamos lá. Nenhum cone vai morrer agora. Nenhum cone vai morrer. Eu não garanto sobre a gente, né? Nossa, só a fumaça. Caraca. E o carro parou meio tortinho, né? Parou tortinho. Olha só o rastro de pneu que ficou para trás. Eu até dei um certo contra-esterço na intuição, só que não faz diferença, o pneu tá travado. Sim. Não, e tem um detalhe, que acho que essa é a questão fundamental, além da distância de frenagem, quando tá travado assim, você não consegue mexer na direção, ele vai escorregando que nem um cubo de gelo na pia, né? Eu virei aqui passageiro, igual você. Sim. Essa reaçãozinha que eu tive foi pra nada. O pneu, se não tá girando, não direciona. Exatamente. E se também você tem que desviar de um obstáculo, você tem que desviar de qualquer coisa que apareça na frente, o carro vai passar reto, você fica virando e não acontece nada. Não acontece nada. Né? Vamos ver como que é isso na prática? Vamos. E olha, esse carro aqui, mesmo sem o... Vou puxar a sardinha pro meu carro, né? Sem o fusível do ABS, ele ainda tem o freio bem balanceado. Sim, ele freia com a traseira também. Então é uma coisa que a gente ia descobrir agora, porque às vezes o ABS corrige a distribuição. Sim. Podia ser que tivesse muito freio na traseira e agora a gente ia rodar, perder o carro de outra maneira. Sim. Ele ainda freou bem, as 4 rodas. Vamos ver então como que é essa coisa de quando a roda travada, realmente não importa o que você faça no volante, ele vai seguir em linha reta. No meio da frenagem eu vou ter que desviar de alguma coisa, então é isso. Digamos que seja isso. Tá. Nessa, como o objetivo não é a gente medir, então você pode frear ali na placa de 150. Finalmente, não vai ter isso na minha orelha. Só porque eu falei agora vai ter. Aí instintivamente que freia antes, né? Travou, virei. Virou, vocês viram? Eu virei pra esquerda, o carro foi pra direita. Dançarino de frevo. Com guarda-chuva. A traseira veio saindo pra cá e, você esterçou mais de uma volta e não mudou absolutamente nada. Eu virei batente. Nada em termos de trajetória. Agora a frenagem pânico total, né? Sim, travou e segurou travado até o fim num carro sem ABS. A gente tá falando de quanto aí? 41 metros. Foi pior ainda. Agora sim, é literalmente 100% de distância a mais do que a frenagem feita do jeito certo com ABS, né? 22 versus 41, seria 41. Praticamente o dobro. Enfim, seria 44, mas é quase 100% de diferença. Então é assustador. É exatamente o que motivou a criação do ABS, eu acredito. Sim. Que travou... Ainda mais numa época que o ABS já tem muitas décadas, numa época que os pneus ainda eram muito mais limitados, então eles travavam com muito mais facilidade. Com certeza. E ele travou, virou passageiro, né? Sim. Inclusive essa questão que a gente fez ali, né, de você virar... Querer desviar de alguma coisa. Nada, né? E essa é a grande vantagem do ABS, enquanto você está com a máxima pressão, montado com toda a força em cima do pedal de freio, você ainda consegue fazer um desvio porque o sistema gerencia ali. Ele vai tirar um pouquinho de freio para te dar um pouquinho de força lateral, vai fazer todo o trabalho. E a gente tem que ressaltar que esse carro aqui com o ABS desligado, freou realmente o eixo dianteiro e o traseiro. Sim. Então, às vezes tem carro que o ABS faz uma estratégia lá e tal, o freio naturalmente é desequilibrado, com o ABS ele é equilibrado. Então esse carro aqui, de novo, ajudou nessa frenagem sem ABS. Sim. E mesmo assim foi péssimo. Agora a gente vai para um cenário que é parecido com esse primeiro, mas um pouco menos exagerado, mas que muita gente faz, que é o tal de ficar bombando o pedal do freio, mas depois que travou. Então você vai aplicar muita força, vai travar, realmente buscar uma força cavalar para travar. Quando travar você vai ficar bombando, fazendo o ABS bombando. Vamos lá, aquele cara malucão tá de volta. Então vamos lá.
Você copiou o que eu fiz com o pé. Eu comecei a gostar desse cara aí. Eu tentei simular o ABS no pé. Sim, fazendo aquilo. Ficou bombando. Bom, agora foi aquele que você apelidou de ABS humano, né? Uhum. Que é o cara que fica dando aquelas... Sim. Metralhando o pedal de freio, né? Metralhando o pedal de freio. No caso, no carro sem ABS, né? Sem ABS. Tá. Bom, a gente pegou aqui 27 metros para parar o carro. Sim. Eu acho que aí combinou um pouco da fricção da roda parando, mas sem também travar e arrastar por todo o tempo. Acabou combinando um pouquinho de quase por acidente, né? Pode ser. Que aí entra o que a gente vai sentir agora com a frenagem sem ABS, tentando fazer uma frenagem boa. Uhum. Que seria talvez um ponto que dá para superar um pouquinho o ABS numa questão de pista, não Sim. dia a dia. Pode ter acontecido um pouco disso aqui. Então, finalmente, agora a gente vai ver como que é a frenagem certa, só que sem ABS. Isso é um desafio. É a hora mais divertida, vai. O Realmente lance- eu vou trabalhar um pouquinho mais. O lance é o seguinte, você vai precisar de muita força, evidentemente. Tem Só que que dar. não é literalmente toda a força que você tem no corpo de uma vez, ao contrário do que era o sistema com ABS. Sim, senão a gente vai travar de novo, igual travou lá no... Exatamente como aconteceu O há lance 2 agora é testes tentar atrás. não travar, mas frear forte, decidido Exatamente. no pedal, dar uma alicatada. Exatamente, o momento inicial da freada é aquele gráfico, né? Com o esforço máximo possível dentro do menor tempo possível, só que esse desafio de não travar. E cada carro vai se comportar de um jeito. Carro mais antigo tem um freio um pouco menos sensível. Os carros dos anos 2000, 2003 pra cá tem um pedal muito sensível. Carro com hidrovácuo, carro sem hidrovácuo, cilindro mestre maior, menor, Exato. razão do pedal, tem um monte de coisa envolvida. Só tem um jeito de saber, que é literalmente ganhando experiência, treinando numa rua vazia, conhecendo o seu carro e lembrando que de acordo com a situação de chão ou do seu pneu, especialmente pneu, você vai ter mais ou menos poder Eu não de sei se vai frenagem. travar a frente, a traseira agora. Você vai tentar travar ele um pouco mais perto do fim, ou seja, imagina que tá chegando Tá. o carro ali e aí você vai... E olha, eu não duvido que seja boa essa. Então é isso, quando começar a travar perto do fim, pode manter. Tá. Encontrar esse limite perto do fim. É isso. Perfeito. Perfeito. Ó a fumacinha. É. Bom, agora foi a frenagem sensacional, né? Eu acho que é aquela que a gente falou justamente que teoricamente no mundo das pistas, né, você realmente conseguir a roda efetivamente girando mais lento que o veículo na maior Exatamente. parte do tempo, e você ter a melhor, tanto que na verdade foi inclusive um pouquinho melhor do que a frenagem com ABS. Você está falando de 19 melhor. metros contra 22, né, na melhor frenagem com Sim. ABS. Só que aí tem um detalhe, né? Esse ABS desse carro também já... É o ABS mais, mais antigo, antigo, por isso então. que essa frenagem não foi ideal. Ela chegou a dar um escorregamento no eixo dianteiro, Sim. que eu recuei um pouco a pressão e alimentei a pressão de Ou novo seja, para chegou a vir travar dosando. um pouquinho, mas aí Exato. você recua de leve a pressão no freio. Não é que você soltou, você deu uma leve voltadinha, aí ele voltou a girar mais lento que o carro. As coisas né? voltaram ao controle, tudo isso numa fração de segundo, uma coisa Sim, bem rápida. Sim, essa frenagem, Então- embora ter tido a melhor performance, como você falou, ela não é muito representativa do mundo real, Não é. mas serve para mostrar esse ponto que a gente comentou aí, né, durante o vídeo, que o ponto ótimo é exatamente antes da atuação do ABS, né? Não era exatamente a nossa intenção, mas eu acho que chegamos a conseguir demonstrar isso aqui. Demonstrou muito bem. Daria para ela ser melhor? Daria, mas o ABS daria para ser muito melhor também. Né? Sim. Então, só que assim, numa pista, numa condição ideal que a gente tá, é fácil. Exatamente. Mesmo no susto que você me deu do bichinho, Sim, é um susto, mas eu já tava esperando. exatamente. Então, Então esse é o grande desafio de você frear sem o ABS, e por isso que o ABS acabou entrando como equipamento obrigatório, essa resolução do CONTRAN, justamente porque ajuda não só na questão de você ter uma máxima performance de frenagem, né, especialmente esses de última geração, mas também nivela por cima a qualidade da sua frenagem, porque como vocês viram, entre a pior e a melhor, aqui sem ABS, a gente está falando de 19 a 41 metros. sim. Então, essa amplitude toda, com o ABS feito do jeito certo, todas as frenagens vão estar ali muito próximas da melhor frenagem possível. Né? E é Com isso que realmente certeza. importa. E ainda conseguindo desviar, né? Que foi o que a gente mostrou muito bem também acontecendo. Exatamente.
Quem assistiu o nosso teste de desvio emergencial deve se lembrar que a gente não conseguiu encontrar uma condição satisfatória de pista molhada com caminhão-pipa sem sofrer com grandes variações causadas pela evaporação d'água. Por isso, a gente preferiu deixar o teste em pista molhada de fora dessa avaliação. Quem sabe para um momento que a gente tiver acesso a um campo de provas, a gente consiga manter um espelho d'água realmente constante. Mas, de saída, a gente pode dizer para vocês que com o ABS, a frenagem é exatamente igual no molhado. Você busca o máximo de força possível que o sistema vai gerenciar toda a frenagem para você. Agora, sem ABS no molhado, fica ainda mais importante você evitar a travagem das rodas.